Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada. Você acompanha agora a palestra A Obsessão e Suas Múltiplas Faces, com o expositor Marcel Mariano, da Bahia. Conferência ocorrida no dia 25 de agosto de 2014, em Uberlândia, no Centro Espírita Missão e Luz. Muito bem, meus amigos, boa noite novamente. Tenho a honra de apresentar o nosso amigo Marcel Mariano, que está vindo da cidade de Imperatriz do Maranhão, está há 24 dias viajando, divulgando a doutrina espírita por temas diversos que abordam o nosso conteúdo doutrinário. E ele é conselheiro da Federação Espírita do Estado da Bahia e é trabalhador do Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador. Ele chegou ontem e ele visita a nossa cidade e a nossa região. Ele irá fazer palestras amanhã em Araguari, no Centro Espírita Caridade, e vai falar sobre os compromissos do amor. Então, os companheiros também que são de Araguari têm a oportunidade de aproveitar o lá. E ele estará aqui quarta-feira também no Centro Espírita União e Amor, no bairro Saraiva, seguindo para Coromandel, na quinta-feira, onde vai fazer parte da terceira jornada espírita, promovida pelo senhor Hernani Borges, que é um grande companheiro que também, com os esforços dele, conseguimos ter a nossa presença, Marcel Mariano. Então, por favor, meu irmão, seja bem-vindo, fique à vontade. Obrigado. Senhores, jovens, caros internautas que nos acompanham pela rádio, através da internet, da rede mundial de computador, nossos votos de muita paz. Inicialmente, desejamos agradecer o honroso convite que esta veneranda instituição nos fez para que estivéssemos aqui por primeira vez trazendo a palavra da doutrina espírita. Ontem fomos muito bem recepcionados por Sérgio, presidente desta casa, Marisa e demais companheiros que nos deram todo o suporte para o prosseguimento desta atividade na noite de hoje. A temática proposta para a noite é absolutamente fascinante, mas ao mesmo tempo se reveste de profunda gravidade, considerando que estamos vivendo um século, 14 anos do século XXI, e acabamos de fechar um século que é considerado o mais extraordinário da celebração humana. Em 100 anos, conseguimos examinar todas as ciências que haviam desembocado no século XIX para o século XX num caráter experimental. E no século XX, levamos essas ciências aos laboratórios, aos testes, aos mais rigorosos equipamentos. E as informações ainda estão sendo digeridas do ponto de vista astronômico, médico, tecnológico e científico, a ponto de que em apenas um século, a física, por exemplo, que era clássica, eminentemente newtoniana,
de repente viu em Albert Einstein o apogeu da descoberta da radioatividade, que em parte se deve ao casal Curie, Madame Curie e seu marido na França, ao examinar toneladas da pedra que vinha da Polônia, intitulada ou denominada de Plec Blenda. Ela foi a única mulher que logrou obter 2 Nobéis e o marido um Nobel, morrendo atropelado por uma carruagem. Albert Einstein inaugura um novo tempo na física e surge a física einsteiniana, ou a física nuclear. A física que vai devassar o átomo com Fermi, com von Braun, com Oppenheimer e outros notáveis cientistas que em Los Alamos, nos Estados Unidos, durante o período da década de 40, desenvolveram para o governo americano e para suas forças armadas o mais devastador artefato bélico de todos os tempos, a bomba atômica. E exatamente neste mês de agosto, no dia 6, e 3 dias depois, no dia 9, se recordou com certa melancolia a explosão das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki há 69 anos passados. Logo depois, essa física einsteiniana sofreria uma nova reavaliação, surgindo agora a física das probabilidades, que nós denominamos como a física quântica, que é aquela que tem mais perguntas do que respostas, que permanentemente está inquieta, tentando demonstrar de que o que vemos não é. E o que nós não vemos é. Ponto. Voltamos ao pensamento de Anaxágoras, o notável filósofo pré-socrático. Nós acreditamos muito mais no que não vemos do que aquilo que podemos pegar, examinar, tocar. Estamos na era das probabilidades. É possível, é possível, é possível. Até chegarmos ao bóson de Higgs, aos quarks, aos mesons, ao neutrino. Às 4 grandes partículas que hoje demonstram que o átomo não é uma cidadela inexpugnável. É uma cidadela devassável pelo acelerador de partículas, o que faz uma grande revolução dentro da ciência. O mais notável físico da atualidade é um homem que está em cima de uma cadeira de rodas, na Inglaterra, Stephen Hawking, que não se comunica há mais de 30 anos, tomado por uma doença degenerativa absolutamente grave, em que a medicina lhe garantiu vida até os 20 anos de idade, e ele já está com 72, contrariando todos os prognósticos da lesão amiotrófica progressiva que o acomete. E é um homem fascinante, de mente aberta ao cosmos, à investigação das nebulosas, dos quasares, dos buracos negros, se comunicando apenas por 2 dedos da mão direita, na qual digita um teclado, acoplado às suas necessidades, para que apareça nas telas, ou numa tela acima de sua cabeça, o que é que ele está tentando dizer às plateias ávidas por ouvi-lo. Este século de ciência revolucionou a medicina. Recordo-me que em 1962, o Dr. Christian Barnard, na África do Sul, em Joanesburgo, retirou o coração doente de um homem em que este órgão estava fracassado, transplantou para dentro dele um coração
de alguém que já havia morrido e fez na terra o que todos imaginavam impossível: parar o coração, colocar um homem submetido ao pulmotor, a um coração artificial, e implantar nele um novo coração físico, de uma pessoa falecida, de um doador já cadáver. E esse homem sobreviveu por 8 dias. Então se demonstrou de que se um indivíduo é possível viver 8 dias com um coração alheio, o que não estaria reservado à ciência médica na área da cardiologia? Quase 50 anos depois, 52 anos depois, temos no Brasil o Dr. Adib Jatene, aqui em São Paulo, cujas mãos já abriram 60 mil peitos, rasgando o externo, para ali colocar pontes mamárias, pontes de safena, ou um coração artificial, ou um coração vivo, fazendo com que milhares de pessoas pudessem voltar a viver, não 8 dias, mas 8 meses, 8 anos, quase 2 décadas, e cada vez mais a cardiologia promete vida longeva para aqueles que estão se submetendo à troca do órgão cansado, por exemplo, pelo mal de Chagas, causada pela infecção transmitida pelo barbeiro, ou por outras doenças das cardiopatias que acabam fulminando a musculatura deste órgão imprescindível para a vida. É o século em que descemos aos abismos oceânicos e viajamos aos confins do espaço, sendo que agora no mês de agosto, o Curiosity, a pequena nave projetada pela NASA e enviada a Marte, completou no dia 6 os 2 primeiros anos no solo do planeta vermelho, já tendo enviado mais de 145 mil fotografias de altíssima qualidade, resolução impressionante, e já percorreu mais de 36,5 quilômetros em solo marciano, se aproximando da cratera Gale, que é o seu objetivo para examinar a possibilidade do planeta vermelho ter vida microscópica no subterrâneo do seu solo. Já ultrapassamos a órbita de Plutão com a Pioneer, com a Voyager, que nesse instante em que estamos na Terra, ela se encontra além da órbita de Plutão, porque atravessou agora no mês de janeiro, e viajando a velocidade de 28 mil quilômetros por hora, que é a velocidade de uma bala disparada por um revólver calibre 38, para se ter uma ideia. A Voyager já está a mais de 9 bilhões de quilômetros da Terra. E ao ser manobrada pela NASA através de impulsos de rádio que demoram vários dias para chegar a ela, determinando um comando, ela voltou-se para a Terra, de onde ela partiu há 36 anos atrás, e bateu uma foto. Portanto, a Voyager bateu uma foto do planeta de onde partiu. E contemplar a foto dá uma dimensão pálida da nossa insignificância no cosmos. Nós somos um sistema planetário em que uma estrela decadente de 5ª grandeza, o Sol, comanda 8 planetas. Plutão não é mais planeta porque foi rebaixado pela Sociedade Astronômica Internacional. 8 planetas e um astro desgarrado além de Netuno. E nós estamos na periferia da Via Láctea. Nós não somos nem Alphaville. Nós somos bairro de periferia na Via Láctea para demonstrar nossa pouca importância. Quando vemos pessoas na Terra levantar a voz e dizer só a Terra tem vida, tudo mais está morto. Se ele viajasse na bola, ele ia dizer quanta bobagem eu falei. Santo Deus. Ou então poderíamos recordar o filósofo baiano, compadre Washington, inocente, não sabe de nada.
precisa ainda estudar para ver a grandeza do cosmos, onde se enfileiram mais de 150 bilhões de galáxias. Cada galáxia, como a nossa, a Via Láctea, que é modestíssima, pequenininha, uma coisinha de nada. Tem mais ou menos 100 mil anos-luz de comprimento e 30 mil anos-luz de largura. Mas o que é isso? É que se eu resolvesse percorrer a sua largura da Via Láctea, eu precisaria de 30 mil anos viajando à velocidade da luz sem parar. A 300 mil quilômetros por segundo durante 30 mil anos é que eu teria a dimensão apenas da largura da Via Láctea. Imagine Betelgeuse, as galáxias M19, ou grandes estrelas como Sirius, como Altair e outras, Arcturus, Antares, que estão a enorme distância, ou até mesmo a estrela de Cabra ou Capella, que situada na constelação do Cocheiro está a 42 anos-luz da gente, bem ali. É tomar um táxi aqui na Avenida Brasil e a gente chega ligeirinho em Cabra ou Capella, que tem seus mundos em torno dela, de onde veio parte da civilização para constituir a Terra, segundo Emmanuel. Portanto, nessa grandiosidade que assinalou o século XX e os primeiros 15 anos, 14 do século XXI, não nos damos conta de que fomos uma raça doente, uma civilização com vários problemas, não obstante a nossa grandiosidade tecnológica. Conseguimos vencer a varíola, conseguimos vencer a tuberculose, dominamos o mal de Hansen, a peste bubônica, o mal de Justiniano, dominamos a gripe espanhola ou a influenza. Várias doenças foram erradicadas graças aos programas de vacinação em massa e o trabalho hercúleo e missionário de apóstolos da ciência que, debruçados nos laboratórios, conseguiram sintetizar as vacinas para manter a sociedade um pouco mais saudável. Mas em pleno século XX, fomos desafiados pelo câncer, nas suas diversas manifestações malignas, benignas, a problemática das metástases, e desenvolvemos o interferon, a químio, a radioterapia para tentar combater a multiplicação enlouquecida das células, quando a mitose das células perde o seu fulcro sadio e torna-se um tumor, uma aglomeração cancerígena, perturbadora dentro da província do corpo. Quando julgávamos que os medicamentos poderosos estavam destruindo o câncer, surge o AIDS, que agora está completando quase 35 anos, que surgiu pela primeira vez em 2 homoafetivos da cidade de Los Angeles, que deram entrada no hospital com sintomas estranhos e dias depois faleceram quando seu sistema imunológico estava inteiramente debilitado. A AIDS nunca matou ninguém. A AIDS não mata. O HIV ou a SIDA, a síndrome da imunodeficiência adquirida, debilita o sistema imunológico. E o indivíduo morre de disenteria, morre de gripe, morre de tuberculose. Pisa num prego e pega tétano. E não há absolutamente nenhuma defesa. As células killer, T-killer, os macrófitos, os fagócitos e as células defensoras estão todas contaminadas. Quando elas tentam se reproduzir, elas reproduzem novos vírus da AIDS. Então o AIDS é uma doença sorrateira e cruel. Abre a porta, chama a quadrilha e diz: vem galera para a balada. E a balada acaba com o local da festa, matando o indivíduo lentamente.
E aí está a luta para debelar. E agora, quando se pensava que o AZT, que o coquetel retroviral estava dando qualidade de vida aos aidéticos, alguns dos quais estão vivos há mais de 20 anos, surge o ebola. O ebola arrebenta-se na África e encontrando um continente onde as condições sanitárias são de péssimo para pior, onde países estão mergulhados na cultura tribal violenta, os governos ditatoriais sanguinários, onde psicopatas e terroristas comandam o poder, sem qualquer atendimento, o nosso irmão africano padece a letalidade de um vírus que mata em 95% dos contaminados. E estamos todos receosos de que ele se transporte num mundo que está globalizado, onde as viagens são rápidas e a doença também. Onde todo mundo toma um avião aqui e 8 horas depois está em Lisboa, 12 horas depois está em Amsterdã, 10 horas e meia está em Miami. E o ebola também. Porque onde vai o cidadão infectado, vai as suas doenças passando de pessoa para pessoa pelo contato, pela intimidade, pela saliva, pelo ar. É o novo desafio da atualidade. Entretanto, se essa criatura humana se preocupa com as doenças do corpo, com esta máquina que está na Terra há 2,5 bilhões de anos, sendo paulatinamente elaborada pela natureza, que veio organizando ela no seu arcabouço até chegar a essa estrutura em que nós nos manifestamos na atualidade. Quem eu sou se manifesta no que eu estou. Nunca se teve um olhar mais apurado para as problemáticas psíquicas, salvo de 160 anos para cá. Quando a psicologia, que estava presa à filosofia, libertou-se da filosofia para seguir um caminho próprio. Desde Paul-Pierre Broca, em 1859, na Universidade de Paris, quando ele propôs examinar um paciente, Tan, e constatou de que Tan tinha um aneurisma na terceira circunvolução frontal esquerda que o impedia de falar. Paul-Pierre Broca estabeleceu uma nova era na fisioanatomofisiologia, para estabelecer a partir dali que nem sempre existe um órgão que define a função. Eu sei que falo pelas cordas vocais. Isso era o que se pensava. Porque Tan tinha as cordas vocais perfeitas. E por que não falava? Ele não falava porque ele tinha uma lesão na região que passou a ser chamado centro de Broca ou o centro da palavra, que é a terceira circunvolução frontal esquerda, os lobos frontais. Ali é uma região que coordena a voz. E como havia um aneurisma, fruto provavelmente de um acidente, de uma tragédia, de um traumatismo, Tan, todas as vezes que ia falar, só saía uma expressão, Tan. Ele não conseguia dizer outra coisa a não ser a palavra Tan. E passou à posteridade com este nome como paciente. Morreu de gangrena. Houve uma ferida na perna, a gangrena subiu, e não obstante os esforços dos seus médicos para salvá-lo, atingiu-lhe o abdômen e ele veio a óbito. Dali em diante, começou a se ter a ideia dos reflexos condicionados que seriam examinados na Rússia por Pavlov com animais, com cães. Se passou a ter a ideia de que existem determinadas reações nossas que não são oriundas de órgãos, nem participam pela consciência. Quem é que manda o coração bater? Não é o cérebro. Meu cérebro não vai ficar diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole. Eu tenho outras coisas para fazer. Eu não posso ficar apenas nessa dicotomia cerebral. Quem é que manda meu intestino fazer os fenômenos peristálticos de levar a comida por 10 metros de intestino até o ponto terminal? É automático. Não há um comando cerebral.
Respirar é automático. Portanto, não há um órgão que define, não é o cérebro. Então deve haver determinadas reações que são do inconsciente, são automáticas. E a psicologia seguiu o seu caminho. Inicialmente com o Dr. Breuer, com Sigmund Freud, na Áustria, essa psicologia era eminentemente materialista. E Freud centrou a sua psicanálise essencialmente no conflito da libido e na perda e no luto. Naquele choque que sofremos quando alguém desencarna, o luto, na perda de alguém, que é uma palavra curiosa. Porque eu estava numa cidade do Espírito Santo o ano passado, e ao terminar o seminário que estávamos aplicando, dando um intervalo às 10 horas da manhã, na manhã de domingo, se aproximou uma senhora e disse: seu Mariano, eu poderia conversar um minuto com o senhor? Pois não. Eu gostei muito do seminário, ele me trouxe muito conhecimento novo, mas eu estou tão angustiada porque tem 2 meses que eu perdi minha mãe. E eu perguntei de imediato: aonde? No shopping, no estacionamento do centro, na rua. A senhora já colocou no jornal, nos classificados: procura uma mãe, quem achar, a favor, devolver. Ela parou assim: não, ela morreu. Ah, é que a senhora usou o termo perder. E perder está vinculado a ter. Eu só posso perder o que tenho. Eu não sou proprietário de minha mãe. Ela não é um objeto da qual eu seja o proprietário dela. Eu posso ser proprietário de coisas. Alguém viu aí meu celular? Alguém aí achou minha dentadura? Perdi minha chave, cadê? Eu perco coisas. Não posso perder pessoas. A terminologia ter ainda está muito vinculada ao nosso sentimento de posse, em que nos julgamos proprietários de filho, de mulher, de marido, de companheiro, do cão, do gato, do papagaio, do periquito. Não somos donos de pessoas e nem de coisas. A rigor, filosoficamente, nós somos usufrutuário de coisas porque ninguém leva. Ela sorriu, marejou os olhos de lágrimas e disse: eu nunca tinha visto a vida por esta ótica. Pois é, tem 2 meses que minha mãe desencarnou. Eu digo: agora melhorou. Ela viajou, foi para o andar de cima, ela faleceu, foi a óbito. Mas ela está viva, fora do corpo. Morta e perdida, nunca. Não é essa a expressão de nós, os espíritas. A mulher saiu contente porque tinha renovado o vocabulário dela. Então a mulher não estava perdida. Portanto, essa psicologia baseou-se nesses conflitos sem olhar a alma, as problemáticas oriundas da alma. Somente depois que apareceu Carlos Gustav Jung, discípulo de Freud, e que abandonou o insigne mestre por discordar da sua ditadura da libido para investigar a alma. E Carlos Gustav Jung, nascido em Zurique, na Suíça, era médium. Seu avô, Samuel, era médium. Sua mãe, Dona Emília, era médium. Ele vinha de um ninho de médiuns e escreveu um livro psicografado, Carta a Jó, onde ele conta que foi tomado pelo espírito e escreveu durante 3 dias sem parar, até o livro ficar pronto. É uma autêntica psicografia. Tornou-se um psicólogo, psicanalista, psiquiatra, um estudioso da psique dos mais renomados, mas oposto ao pensamento freudiano. Enquanto Freud permaneceu na ditadura da libido, nos conceitos que eram valiosos para a época, Jung foi numa linha em que ele se referia à anterioridade da alma e à posteridade dela depois do sepulcro. Nesse meio termo, surge a doutrina espírita em Paris. O professor Rivail, Hippolyte Léon Denis Rivail, mais tarde Allan Kardec, vai lançar em 1857, no dia 18 de abril, um sábado às 10 horas da manhã, eu lembro como se fosse hoje, o Livro dos Espíritos,
com 501 questões inicialmente, para em 1860 lançar a segunda edição, com 1019, o formato atual. E na questão 459, Allan Kardec indaga aos imortais: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Interrogação. E os imortais lhe redarguiram: muito mais do que imaginardes. A tal ponto influi que ordinário são eles que vos dirigem. Deu a entender que estamos sob o assédio, a presença constante e permanente de espíritos encarnados e desencarnados. O encarnado eu vejo. Posso cerrar-lhe a porta, posso pedir que saia do ambiente enquanto eu trato de um assunto privativo, confidencial. O desencarnado não. A depender do meu estado vibratório, do que eu esteja fazendo, das intenções, ele pode ter acesso até o quarto onde eu durmo. Eu sei que talvez hoje muita gente diz: hoje eu não troco de roupa. Troca, não vai dormir com essa roupa de jeito nenhum, que é terrível. Vai ter que botar o baby doll, o pijama, pode trocar. É que se meu pensamento é nobre, o meu ambiente familiar cria barreiras vibratórias que não permite a entrada de entidades atrasadas. E os guias que podem ter acesso respeitam minha privacidade. Portanto, não participam de meus momentos íntimos, sejam eles quais forem. Agora, se minha vida é indigna, é vil, aí eu vou ter ao meu lado metade da galera do Corinthians e metade da galera do Palmeiras. Aí não tenho do que reclamar. Porque eu me permito ter uma nuvem de testemunhas assistindo o que eu estou fazendo sem o selo da nobreza. Portanto, estamos cercados de espíritos que nos influem, que nos inspiram, que nos dão pensamentos. Somos criaturas transceptoras. Tanto emitimos quanto recebemos influenciação. Em um ambiente eu influencio e sou pelo ambiente influenciado constantemente, incessantemente. Nós temos a TV, o rádio, o jornal, a internet, a mídia, influenciam-nos. A palavra de alguém, a roupa que alguém veste, o corte de cabelo, a frase, os maneirismos. Quantos oradores que estão iniciando utilizam-se de modelos de oradores antigos. Os mais veteranos, o indivíduo copia o modelo inicialmente. Com o tempo é que ele vai definindo o seu próprio estilo de falar. Mas no primeiro momento ele pega o modelo que tiver mais acessível. Chega a usar as mesmas expressões, os mesmos cacoetes, as mesmas frases, veste-se da mesma maneira. É caricatura nisso, é natural. Faz parte do processo de aprendizado. Terrível é permanecer naquela caricatura. É natural que com o tempo o indivíduo vai definindo seu estilo, dando sua pitada própria à sua maneira de falar e de cantar. Quantos imitadores de Roberto Carlos estão aí espalhados pelo Brasil? Sósias, verdadeiros covers, usando o mesmo cabelo, usando a mesma roupa, dando o mesmo sorriso. Até político já está imitando ele, para ver se consegue reeleição. É o princípio de que estamos nos influenciando mutuamente. A celebridade influencia o fã. Mas também quando a celebridade trava contato com um fã, pega alguma coisa. Imagine com os espíritos desencarnados, que essa massa de bilhões de seres que não vemos, nos cercando em torno da Terra. Viana de Carvalho, espírito, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco no livro Atualidade do Pensamento Espírita, enfatiza que existem hoje em torno da Terra aproximadamente 21 bilhões de espíritos desencarnados. Somos 7 na Terra encarnados. Então temos hoje na Terra perto de 28 bilhões de espíritos. 7 no corpo, 21 fora do corpo, doido para voltarem ao corpo.
aproveitando qualquer chance, qualquer descuido, qualquer preservativo furado, qualquer esquecimento da pílula concepcional. Nos últimos 30 anos aumentou enormemente a reencarnação de gêmeos, quadrigêmeos e até quíntuplos. É que eles notam do outro lado que muitas vezes ela vai fechar a porta com aquela gravidez, ou ele vai fazer vasectomia. E os mentores, eles vão fechar a porta, desce logo a quadrilha. Aí a turma desce logo, é os 5. Quando o homem vê, mais 5, disse, mas vou fechar, agora pode fechar, já veio os 5 que viria mesmo. Eles estão criando algum mecanismo para vir logo em massa. Porque nós, de 50 anos para cá, criamos mecanismos impeditivos da reencarnação. Usando ovulatórios, o DIU, a camisinha, a pílula anticoncepcional, a pílula do dia seguinte. O homem radicaliza com a vasectomia, a mulher radicaliza com a histerectomia total. Aí não nasce mais gente. Então o homem fechou uma porta e a divindade está arrombando uma janela. Para ver se a turma entra por via indireta. A fecundação in vitro, o bebê de proveta, a possibilidade futura de clonagem humana, o banco de sêmen. Tudo isso são maneiras que a divindade vem falando à criatura de que ela não pode bloquear a reencarnação. Até pode. Mas a divindade encontra mecanismos para desbloquear usando a própria ciência. Portanto, o Espiritismo, ao surgir naquele século, diagnosticou um problema que a ciência acadêmica, materialista, a psicologia sem alma não tinha visto. Se pode haver influência, pode haver em mão dupla. Ela pode ser boa e ela pode ser ruim. Eis porque em 1861, no dia 12 de abril, Allan Kardec publicou em Paris o 4º livro da codificação, o Livro dos Médiuns, que já completou 150 anos em 2011. E foi objeto de muita comemoração e de reflexões em todo o país, sobretudo motivada pela Federação Espírita Brasileira e pelo CFN, o Conselho Federativo Nacional. A proposta era ter um olhar sobre o capítulo 23 da obsessão. Allan Kardec resolveu desdobrar um capítulo demonstrando de que os espíritos doentes, infelizes, perturbadores, a vítima de ontem torna-se o algoz de hoje. E que estamos todos mergulhados na problemática da obsessão, que é uma doença de cunho espiritual. É aquele assédio perturbador de uma entidade sobre outra, e que pode dar-se em 4 modalidades. Eu posso ter uma obsessão de encarnado para encarnado, num condomínio, o patrão sobre o empregado, o general sobre o soldado, o coronel sobre o militar. Eu posso ter a obsessão dessas lideranças religiosas, políticas, econômicas sobre um povo. Alguém que obsedia o outro por telefone. É a obsessão de encarnado para encarnado. 2 desencarnados no além podem se mutuamente obsidiar lá. O que fazem aqui, fazem lá. O corpo não é impeditivo. Ou não tê-lo, ou tê-lo. A obsessão pode se dar daqui para lá? Pode. Tem gente na Terra obsidiando pessoas no além. Quantas viúvas, quantos viúvos, namorados, namorada, noivo, noiva, pessoas que ficaram na Terra e de repente veio o parceiro ou a parceira desencarnar e movido por uma paixão doentia, quando em desdobramento pelo sono, vai ao além perturbar o desencarnado. Vai atrás dele pelo desdobramento. Porque ficou preso às sensações que o outro já não pode mais dar. E na hora do sono, automaticamente é o prego buscando o imã. Vai atrás. Por automatismo de sintonia. E estabelece uma obsessão sobre um desencarnado. Mas a mais comum, a mais conhecida, é aquela feita dos desencarnados para os encarnados. Pelo que Allan Kardec estabeleceu 3
momentos distintos, ou um degradê, em que ele intitulou A Obsessão Simples, A Fascinação e A Subjugação. Ele evitou na subjugação a palavra possessão por ela ter um conteúdo, primeiro impróprio. Eu não possuo outro, porque fere uma lei da física que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. E também por ser uma palavra de herança católica, porque está muito vinculada à possessão demoníaca, à possessão diabólica, pelo que a Igreja Romana desenvolveu um procedimento em um livro próprio que são o exorcismo. No Brasil, 4 padres são autorizados pela Santa Sé, pelo Vaticano, a trabalharem com exorcismo oficial. Autorizado. Nós, os espíritas, não acreditamos em exorcismo. De que fórmulas mágicas, água, alho, ou qualquer instrumento material possa expulsar um espírito desencarnado. O que o expulsa é o amor, que o educa, e não o que o expulsa. E é a autoridade moral daquele que dialoga com o desencarnado que o convence da inutilidade da vingança. Então não é expulsar ele para Geenas, para o inferno, porque Satanás é uma figura mitológica. É curioso como a figura de Satanás está muito impregnada na mente das pessoas. Se perguntar a qualquer pessoa, desenhe Satanás. Vai fazer um homem, não tem uma mulher Satanás. Tem sempre que ser homem. Aí tem que ser um homem, aí ele vai colocar 2 chifres na cabeça, então ele tem que ter chifre. Ele tem parentesco com caprino, com bode. Vai botar pés de caprino embaixo. Veja a vinculação como é mitológica, com os faunos, com aquele ser mitológico que era metade bode ou metade cavalo e a cabeça era de homem e vivia num labirinto devorando as pessoas. O Minotauro, corpo de homem, cabeça de boi. E ele vivia em Knossos, no labirinto, devorando a cada noite de lua cheia 7 virgens, que a cidade tinha que jogar dentro do labirinto para o Minotauro não destruir a cidade. Temos aí um problema na mitologia. Boi é um bicho herbívoro. Ele não come carne, a menos que aquele fosse tarado. Até onde eu conheço, boi e vaca é herbívoro, só come grama. Bote um filé na frente dele e vai dizer, não quero. Quero um maço de capim braquiara. Paciência. Ele não come carne. A gente que come é ele. Na lasanha, na picanha, na maminha, no filé mignon. Mas que touro esquisito aquele devorava as meninas. Aquilo é um candidato ao divã do freudiano, que ele tem um distúrbio sexual, aquele touro. Mas isso é outro aspecto. Então, esse ser mitológico usa um tridente, o que me recorda um personagem de desenho animado chamado Brasinha, que era um gibi antigo que eu lia, achava... E Brasinha era tão bom, era um diabo bom. Ele usava o tridente para espetar os maus e só fazer o bem, como é Gasparzinho, o fantasminha camarada, que só fazia o bem. Mas quando ia numa festa, o povo saía aos gritos, porque ninguém queria amizade com um fantasminha. Então esse é o ser mitológico que está na cabeça simbólica de muita gente. Esse é o inimigo de Deus, é o adversário do Pai eterno. O Pai faz e ele às vezes consegue desfazer. E participando de um culto interreligioso na cidade de Salvador, já se vão 15 anos passados, no Detran. O Detran, no dia 28 de outubro, dia do funcionário público, que é feriado, convidou 4 religiosos, eu representando a doutrina espírita, um pastor, um padre e um pai de santo, representando a matriz africana, para fazermos um culto interreligioso no auditório do Detran. Eu fui o último a chegar, por causa dos engarrafamentos loucos de Salvador, mas cheguei faltando 5 minutos para começar. A mesa estava sendo composta e o pastor evangélico se aproximou de mim e disse: o senhor é que é Marcel Mariano? Eu disse: ao vivo e a cores. É o senhor que vai representar o Espiritismo? Eu digo: perfeitamente. Antes de irmos para a mesa, posso lhe fazer uma pergunta? Eu digo até 2. O Espiritismo acredita em Satanás?
Eu olhei assim para o pastor, percebi o que estava por detrás da pergunta, a intenção, e disse: acredita, o Espiritismo prega a existência de Satanás? Eu digo: prega. O senhor pode me provar a existência de Satanás me mostrando um? Eu digo: pega um espelho. Pastor calou na hora. Quem quiser ver um Satanás, pega um espelho. Vê na hora. Eu vi agora um no quarto do hotel. Veio de camisa azul listrada. Ai, meu Deus. Satanás é qualquer um de nós que em um momento perde o equilíbrio, o bom senso, a paciência. Dirige um carro, mata, atropela. Pega um filho que se equivocou e descarrega o cinto até arrancar sangue, não porque queira corrigir, porque está descarregando no filho os conflitos pessoais. Porque aquilo ali não é sistema de correção. É sistema de eu vazar o meu próprio tormento, porque fracassei na maternidade ou fracassei na paternidade. Então o diabo, a Terra tem 7 bilhões de capetas para atender o gosto do freguês. Cada um pegue o seu. Aí o pastor parou, sentou-se na mesa, não me perguntou mais nada e eu falei prazerosamente com Jesus. Naquele culto evangélico, ele nem me dirigiu mais o olhar. Eu demonstrei que qualquer um de nós pode ser. Essa é a figura que nos atormenta. Para a doutrina espírita, não há esse inimigo de Deus, esse adversário mitológico, com estas cenas, com esse cheiro de enxofre. Que nada. O diabo moderno usa l'Acqua di Fiori ou Zingara do Boticário. Tem mandato federal em Brasília que o diabo eleitor dá de 4 em 4 anos. Isso é o que é pior. Ele usa paletó e gravata lá no Senado e na Câmara. Quem elege ele é o capeta do eleitor. E nós podemos corrigir esse ano no dia 5 de outubro. Todo mundo pode corrigir seu erro de 4 anos atrás. Basta querer. Só é mudar. Troca por um capeta novo. Por que é que eu vou cometer o mesmo erro, o erro velho, se eu posso cometer um erro novo? Então eu vou fazer um erro novo. Em 2018, se esse não me representar, eu troco. O que não dá é nós estamos mandando certas figuras que são verdadeiras células cancerosas no sistema político do país. Seja no município, seja no Estado e seja na União Federal. Portanto, eles influenciam. O Espiritismo veio diagnosticar de que quem está do outro lado da vida física são homens e mulheres desencarnadas. Só isso. Não há capeta do outro lado, não há demônio, não há Satã, não há o diabo, não há o cão. Esses nomes se criou para definir. Nada disso. Do outro lado do rio da vida, tem homens e mulheres desencarnadas igual a gente. Gente que na Terra tomava cachaça, que fumava, que fofocava, que dizia fuxico, que fazia discurso, que escrevia livro. Está do outro lado. Do outro lado tem gente do bem, tem gente do mal. Como na Terra tem gente do bem, tem gente do mal. Do outro lado tem terrorista, tem inimigos do Cristo, tem adversários da luz, como na Terra. É a continuidade da vida. O indivíduo sai do corpo, mas não sai da vida. E ele se leva, como ele é, a um refrão que se diz: tal vida, tal morte. A morte é neutra, não acrescenta 1 grama de sabedoria a ninguém, mas também não tira 1 grama de virtude de quem quer que seja, nem corrige defeito. O indivíduo é virtuoso, viaja virtuoso. O indivíduo é indigno, viaja indigno. A morte só tem um condão: transferir o indivíduo. É aquela figura que a caricatura popular pintou. É uma velha, esquelética, com a foice na mão. Ela vai passando, pega o pescoço de um e o outro vai puxando. Nunca para. Ela trabalha por segundo. Está em todo lugar do mundo. Leva novo, velho, criança, preto, branco, africano, brasileiro, chinês, russo. Não importa. Ela vai levando.
Imaginamos alguém que vai amanhã e fica 20 anos e vemos o rapaz robusto de academia, parte daqui a meia hora. A morte nem lógica tem. Foi descoberta agora aqui em São Paulo. Aqui, está morando no estado de São Paulo, seu Agnello dos Santos, cearense de nascimento. 127 anos de idade. O homem mais velho do mundo está vivo aqui em São Paulo. Não é o japonês, não, foi premiado agora pelo Guinness Book. 111, ele tem idade de ser filho de seu Agnello. Tem idade de ser filho de seu Agnello, que tem quase 15 na frente dele. Para se ter uma ideia, quase 16 anos na frente, está aqui em São Paulo. E o daqui está inteirão. Segundo a Folha de São Paulo noticiou, seu Agnello está lúcido, não tem Alzheimer, não tem hipertensão, nem tem diabetes. Caminha ainda e só pede ajuda para tomar banho, porque tem medo de escorregar na espuma do sabonete e cair. Com a saúde robusta dessa, não tenho dúvida, seu Agnello vai a 180 brincando. A reencarnação está provada, ele é a reencarnação de Matusalém. Já viveu 127, isso vai a 150 brincando. Está aí vivinho. Mas são casos excepcionais. E bote-se excepcional nisso. Então todos nós estamos cercados por essa massa. E essa massa tem máscara. Influi na obsessão, cria tormentos, perturba meu sono, meu raciocínio, minha lógica, me dá tremores, sensação de que estou sendo perseguido. Na fascinação, arranca meu discernimento. E eu fico sem capacidade de autocrítica. Allan Kardec definiu que a fascinação é muito mais grave do que na obsessão. A obsessão, geralmente, ela tem sintomas muito claros. A pessoa fica inquieta, se é uma palestra, nunca se senta, se levanta, é rancorosa, é agressiva, é violenta, o que demonstra um transtorno, que pode ser obsessivo ou transtorno de conduta, de afetividade, de humor, está em várias áreas também. Na fascinação, o indivíduo é equilibrado, sensato, mas não tem autocrítica. Se é médium, recebe uma página que é um horror, assinada Jesus Cristo, e ele divulga para todo mundo: Jesus está escrevendo por mim. Só se for Jesus Alonso. Eu tenho rodado pelo Brasil, já são mais de 33 anos viajando, e muitas vezes vejo médiuns das cidades onde eu vou. Seu Mariano, pois não, dê uma olhadinha aqui nessa mensagem, eu estou psicografando em casa. Pois não. Eu leio a mensagem, embaixo está assinado Bezerra de Menezes. O senhor acha que é? Você quer que eu seja sincero? Acho não. O linguajar, a construção fraseológica, a desconexão de frases. O texto está todo solto, começa num sentido, termina em outro, parece uma agulha no tecido, só costurando. Você não sabe onde ela começa, por onde vai, nem onde vai terminar. Bezerra jamais assinaria. O senhor está me criticando? Não, você pediu uma opinião minha sobre a página. Eu estou analisando o fruto. Não estou analisando a árvore. A árvore é você. O fruto não é de quem você. Você pediu uma opinião, eu estou lhe dando. Se você não suporta uma opinião, paciência. Então o que tenho visto é que não é Bezerra de Menezes. Pode até ser a Bezerra do Menezes. Dificilmente Bezerra de Menezes. Então tanta gente, ausência de estudo, de reflexões, de meditações e de critério que a fascinação tira. Porque eles são cruéis. Parece que esvaziam a capacidade do indivíduo, se investe de um ego doentio, para o qual todos são inimigos, todos são adversários. E em última análise, Kardec frisa a subjugação. Essa já é física e mental. Em todas as nossas cidades, nós temos pelo menos um manicômio. Algum lugar onde acolhe as pessoas com transtornos graves. E a maior parte ali não são de transtornados psíquicos ou transtornados físicos, possuidores de loucura.
a grande parte que está ali dentro, talvez mais de 70%, sejam transtornos da mediunidade. Sejam transtornos de natureza emocional, causada por adversários cruéis no mundo espiritual. Allan Kardec, na última página do Evangelho segundo o Espiritismo, nas 3 últimas linhas, ele vem dizer de que uma obsessão demorada, não tratada, pode provocar loucura. Por isso, quem tem obsessão, diagnosticou ela ou foi diagnosticado, deve dar o combate ao mal de imediato. É o que se vê? Nem sempre. A gente vê a pessoa vir à casa espírita com esse diagnóstico. Faz um atendimento fraterno, uma entrevista. Todos percebem que é um processo obsessivo. A inquietação no lar, o transtorno na pessoa. E recomenda a ela, venha às nossas sessões públicas, venha assistir nossa doutrinária, venha tomar a fluidoterapia 2 vezes por semana. Traga sua garrafinha de água, tome sua água, instale o culto do Evangelho lá em casa. Eu não sei fazer, a gente manda uma equipe. A gente faz durante um mês, depois você toca para frente. A gente ensina e você toca o culto para frente. Faça alguma reforma moral, seja menos ranzinza, seja bem mais humorado, encare as dificuldades com bom humor, ore mais, medite, reflita, largue o cigarro, largue a bebida. Pede à pessoa que faça o mínimo de transformação. O indivíduo começa bem, a entidade se afasta. Olha a jogada. A entidade que está obsidiando se afasta. O indivíduo ganha lucidez, ganha saúde, entra no equilíbrio. Qual é a primeira atitude? Abandona a casa espírita. Era o que a entidade queria. Bom, eu vou tirar o cerco para você achar que está curado. E eu vou ficar na esquina lhe esperando. É assim. Quando a gente vem, às vezes, à casa espírita, as entidades nem sempre entram, ficam na porta. Quando a gente sai, cada um pega o que é seu. Eles estão ali aguardando. Tem um que pega um, outro pega 2, outro pega o cacho de coco, a penca de banana, e cada um leva o que é seu. Pegue sua legião e vá para casa. Eles estão na porta. Porque, às vezes, eles não têm acesso a entrar, porque são perturbadores. E os guias não deixam entrar nas fronteiras vibratórias da casa. Só deixam entrar aqueles que já estão com propósito de mudança. Eu odeio, mas cansei de odiar. Então entre, porque ele vai aprender e você também. Aí os dois, um está assim na palestra e o outro em outro ambiente, também vendo, mas recebendo outro tipo de terapia para desistir do ódio, que às vezes vem acumulando há 100, 200, 300 anos. E outra falácia é encontrar atendentes na casa espírita que estão prometendo cura em 90 dias. Chega a ser quase, perdoem a franqueza, levianos. Houve uma pessoa e diz assim, a nossa casa aqui é tiro e queda. A cura virá de sua obsessão em 90 dias. Porque nossa casa é leite ninho e café melita, é integral e instantâneo. Mas que presunção. Às vezes o drama obsessivo daquela pessoa vem da Idade Média. Você está sob perseguição há 600 anos. Vai curar em 90 dias. O ódio está enraizado em dramas lá das cruzadas, da Guerra dos 100 anos, da Guerra dos 30 anos, das guerras europeias. O ódio vem de lá. Como prometer? O Espiritismo não promete cura, porque ele não tem cura para dar. Quem se cura é a pessoa, porque a pessoa deve adentrar-se à terapêutica. A terapêutica espírita é homeopática, ela é lenta, porque ela é incisiva sobre as causas e não o combate aos efeitos. Eu vejo muita gente se acabar, e o Brasil é tido como um país que o brasileiro se automedica em excesso, porque qualquer dor de cabeça, qualquer cefaleia, qualquer dor, a gente corre para a farmácia e empurra um analgésico para dentro. Passa a função do analgésico, mas não erradica a causa, elimina o efeito. Dor de cabeça, salvo se for de câncer intracraniano, ela é sempre efeito. Febre nunca é doença. Febre é sintoma de que o organismo está sob a invasão de um agente
patológico que está causando uma infecção. O corpo detona a temperatura alta e alerta. Sim, se ela for alta demais, devo combatê-la, porque senão a febre, que é efeito, vira uma causa de quê? De uma convulsão. Se ela for muito alta, eu combato a febre. Baixo ela para patamares civilizados e vou à causa. A causa é a infecção. Erradicada a infecção, a febre tem que desaparecer. Não. Muita gente fica apenas no combate aos efeitos e esquece de erradicar. Então a proposta espírita da terapêutica é o passe, a água magnetizada, para quem precisa, para quem está nesta situação, a instalação do culto do evangelho no lar, em casa, as leituras salutares, a oração, mas oração não é reza. Eu venho agora de Fortaleza, na nossa jornada lá por 8 cidades, e vimos muita gente na praia que faz caminhada pela manhã, e eu fiz todos os dias que lá estive, às 6 da manhã, 5h30, 5h40, 6. E as pessoas vão com terço, enquanto caminham, levam o terço. E eu fiquei parado, como é que consegue orar enquanto faz jogging? Eu não consigo entender. Ou faz Cooper, correndo e com o terço. Deve ser, Pai nosso que está santificado, seja vosso. Não. Peraí, Senhor, bem-vindo. Vou começar de novo, peraí. Deve ser assim, meu Deus do céu, como é que consegue? Não sei. É uma coisa que eu vi várias pessoas com instrumentos na mão contando de manhã cedo. Como é que consegue se estão mentalmente fazendo uma outra coisa? A prece reclama recolhimento. Não uma atividade física por fora, porque ela não é uma atividade física, é um colóquio entre a criatura e o Criador. Em que muitas vezes a criatura não fala, na prece se ouve o Criador falar em nós. Essa é a proposta da prece. É um silêncio íntimo, é um aquietar de tudo. Não ter zoada por perto, se recolher, como dizia Jesus, se recolha ao teu quarto e ora em silêncio, a um lugar à parte. Ele optava geralmente pelo monte, pelo Getsemane, por lugares ermos. Jesus se afastava da multidão e ia orar sozinho. A Bíblia está repleta desses relatos. Depois que ele orava, se abastecendo de Deus, aí ele voltava e atendia a massa em aflição. Mas até Jesus se sentia em algum momento assim como que drenado pela massa e disse, agora fiquem aí. Vai para onde? Fique aí. Eu vou me abastecer do Pai. E ele voltava abastecido para atender a massa. Como é que o indivíduo consegue estar numa esteira, Ave Maria cheia de graça, Ave Maria cheia de graça, eu caí, Ave Maria cheia. Nem Maria ouve uma prece dessa, que a esteira não deixa. Então, propõe a prece, as meditações, as leituras salutares, o trabalho no bem, que hoje o voluntariado está em alta. Até empresas estão perguntando a funcionários no RH, quando ele chega, você desenvolve uma atividade filantrópica? Não, está descartado. Tem empresa pegando apenas quem tem, porque se descobriu que a atividade filantrópica dá ao indivíduo sensibilidade. Se ele é capaz de trabalhar pelo outro ou por outras pessoas sem qualquer noção de ganho, ele é nobre internamente do que aquele que é capitalista, que é devorador, que é canibal. Eu só trabalho se remunerado. Não dou um minuto meu que não tem o dólar, o real aí na frente. E o outro diz, não, eu sou capaz de fazer uma manhã, de ficar uma tarde, de ir uma noite, fazer um trabalho socorrista, levar o pão, a sopa ao faminto, o enxoval, a mulher grávida, ou já gestante, ou já mãe, solteira, cujo companheiro irresponsável a abandonou com o filho. Socorrer alguém pela rua que está caído, são atividades em que o indivíduo não cogita de nenhum tipo de pagamento. Ele desenvolve um senso de nobreza que está sendo aproveitado hoje pelas empresas. Então, a grande terapia para os problemas e os transtornos obsessivos é a prática do bem. Não há um remédio milagroso. Quantas pessoas me contaram, amiga minha em Salvador, Marcelo, eu estou cheio de problemas. Mas é tanto problema em minha vida que eu vou para a Índia conversar com Sai Baba. Foi. E foi. Pegou ainda Sai Baba encarnado, ele tem 5 anos, está mais ou menos desencarnado.
Conversou com Sai Barba e ela me contou que ao encontrar-se com ele, Sai Barba disse, pois não, eu vim atrás de uma solução. A senhora veio de onde? Do Brasil. Tem religião? Tenho. A solução dos seus problemas está no Brasil. A senhora perdeu tempo. Eu não tenho solução na Índia para um problema que é brasileiro. Sua solução está onde está o problema. Volte ao Brasil. A outra me contou, Marcelo, eu vou para Santiago de Compostela. Caminhar entre a França e a Espanha os 800 quilômetros. Você acha que eu vou ganhar paz? Eu digo, paz não sei, mas lesão no menisco tenho certeza. Não conseguiu caminhar, só fez 40 quilômetros, voltou a Salvador mancando e já caiu na faca do ortopedista. Diz, não disse? Bem que você falou, eu digo, é praga de médio, minha filha. Quando bate, fica. Praga de médio baiano é pior ainda, porque vai no caldo da pimenta malagueta. Eu disse que você ia pegar lesão no joelho. Porque para onde você se for, você se leva. Eu vou para Nova York. E os problemas vão no avião também, da American Airlines. Junto com você do lado. É você olhando, eu estou aqui. Enquanto você não me solucionar, eu estou aqui. Pode ir lá ser para Milão, para a Sibéria, para o Ártico, para o Polo Norte. Onde eu estiver, meus problemas estão comigo. Porque são internos. Então não adianta. Como diria Roberto Crema de Brasília, se eu ficar, o bicho pega. Se eu correr, o bicho come. Mas se eu orar, o bicho foge. Roberto Crema, da Unipaz, a Universidade da Paz de Brasília. Gravei isso, realmente. Então, se eu ficar, qual é meu transtorno? É uma obsessão. Então, eu sou um devedor. Se eu sou um devedor, eu vou resgatar. Eu fiz isso com o meu espírito obsessor agora, quando comecei minha jornada de 6 estados no Brasil, no dia 1º de agosto. Eu o chamei no dia 30 de julho, lá em casa. Sentei com o meu espírito obsessor na mesa, abri uma Coca-Cola, metade para ele, metade para mim. Olhei para ele cara a cara, que baiano não tem medo de enfrentar ninguém. Eu disse, meu filho, dia 1º eu viajo para São Paulo, para começar uma jornada em Jales. Eu quero lhe pedir, não vá comigo. Não vá comigo porque eu não vou ter tempo de pensar em você. Porque é uma palestra por dia. E o pessoal de Jales só mandou uma passagem. A minha. Não veio a sua. Então fique em Salvador, tome conta do meu apartamento que eu moro sozinho, eu e você. Fique aí, dê uma varrida, pega a vassoura, dê uma espanada, limpe, que eu volto no dia 1º de setembro, eu chego. Que horas você chega? Eu digo, às 22 horas mesmo. Posso ir ao aeroporto lhe esperar? Eu digo, pode. Me ligou hoje à tarde para o hotel onde eu estou. Você chega mesmo dia 1º? Eu digo, está marcado, infeliz. Me espere lá no aeroporto Luiz Eduardo Magalhães, que eu estou chegando dia 1º. Mas não venha comigo. Fique aí. E eu perguntei, foi à praia? Ele disse, por quê? Eu digo, porque seu perispírito está muito branco, vá se bronzear, menino. Vai pegar um sol na Barra, lá na boca do rio. Vai dar uma volta no Mercado Modelo, na Lagoa do Abaeté. Vai comer acarajé, divirta-se. Você está sem o obsidiado. Então, em vez de tentar me curar, porque estava impossível, eu fiz um trabalho de civilizatório, de boa vizinhança, de diplomacia. E acordei com ele. Quando eu estiver em Salvador, de mente vazia, acabe comigo. Mente vazia, a oficina é sua. Agora, quando eu viajar, eu não tenho tempo de pensar em você, porque eu estou preocupado com o que vou fazer. Então, quando eu fico muito distante dele, eu sinto falta. Aí eu ligo, meu filho, encoste, senão o outro toma o lugar. E quando ele aperta demais, eu digo, só porque se eu desencarnar e chegar do outro lado, eu lhe esbagaço na porrada. Então, eu e meu obsessor temos uma amigável, uma aliança amigável. Nem tão apertado, nem tão frouxo. Então, a minha obsessão está sob controle. Ela não é tão forte que me transtorne e não é tão fraca que eu fique solto, porque senão o outro passa e pega o outro. É a necessidade de ter o pé doente, está no sapato velho. A mão quebrada na luva amarrotada.
Então a doutrina espírita vem nos trazer a proposta dessa terapia que Jesus, o grande psicoterapeuta, nos legou. Foi ele o primeiro grande psicoterapeuta que lidou com as obsessões na Terra. O homem gadareno, quando ele visitou Gadara, o homem vivia nos túmulos. E ele passando por ali, o homem sai apavorado. Jesus, filho de Davi, por que vieste nos atormentar? Jesus para e, prevendo que poderia dar uma grande lição para o porvir, que ficou anotado por Mateus, Jesus indaga: quem é você? Nós somos legião, porque somos muitos. Mas permite que a gente saia e entre naquela vara de porcos? É simbólico isso. Kardec diz em A Gênese. Jesus autoriza, o espírito imundo abandona o homem, se enfronha na vara de porcos e a vara de porcos cai no despenhadeiro, afogando-se no mar. É simbólico. Jesus não deu prejuízo ao dono dos porcos, não. Nem espírito humano pode entrar em animais. Há incompatibilidade de perispírito e de densidade vibratória. O Espiritismo esclarece. Tomemos a história como um símbolo alegórico para ilustrar uma ideia da possessão que Jesus viveu e que Jesus enfrentou em várias ocasiões. Ao descer do monte, encontrou um menino lunático. Olha, lunático, porque vinculado a fases da lua. Como o povo era supersticioso naquela época. Lua cheia, é época que lobisomem está solto. Então, quando batia lua cheia, o povo ficava lunático. É que vem de lua. É como se a lua enlouquecesse pessoas na terra. Aí Jesus desce. O que é que o menino tem? Ah, os teus discípulos não puderam curar. Ora ele cai na água, ora ele cai no fogo, se debate. E Jesus pegou pesado. Ô raça incrédula, perversa. Até quando estarei com o outro? Traz esse rapaz aqui. Botaram o rapaz e disse: abandona esse menino, eu estou lhe ordenando. O espírito menino até hoje deve estar correndo. Saiu do corpo daquele homem, deve estar apavorado correndo. O menino se recupera, vai embora. Mas, Senhor, por que é que nós não conseguimos expulsar? Porque esta casta de espírito só se expulsa com jejum e oração. Tomada ao pé da letra é: eu só posso fazer um trabalho de estômago vazio. Jesus não se referia a estômago vazio. O jejum que ele se referia é o jejum do mal. É o jejum das vibrações inferiores, dos pensamentos inadequados. Se seu estômago tem milho, pamonha, buchada ou mocotó, não interessa. Interessa que você esteja no bem. É o jejum das vibrações. E oração, quer dizer, conexão com o alto. Conexão com as entidades nobres, dignas, com o pensamento divino. Jesus estava sempre em conexão com o alto. Curava tudo o que ele quisesse e que se enquadrasse na lei. Ele não pode violentar a lei. Então, consequentemente, o Espiritismo vem nos trazer essa proposta terapêutica, porque a obsessão tem muitas máscaras, o que levou a nobre doutora Marlene Nobre, a muito digna presidente da AME Brasil, a escrever um livro com este título 10 anos atrás, em 2004. A obsessão e suas máscaras, onde ela analisa a obsessão na ótica dos livros de André Luiz. Ela se valeu apenas dos livros de André Luiz, psicografados por Chico Xavier e por Valdo Vieira, os dois médios, quando este último ainda atuava em Uberaba, psicografando obras espíritas, hoje não mais vinculado ao nosso movimento. Portanto, tem muitas máscaras, mas Kardec desmascarou estas farsas obsessivas quando viveu no seu tempo, século XIX. E que nós agora temos a obrigação de estudar, de analisar a obsessão, aprofundar os estudos e se valer dos conteúdos libertadores para patrocinar a libertação de tanta gente. A rigor, todos nós somos obsidiados. Ninguém escapa. Feliz de quem já sabe que é obsidiado e de quem consegue colocar sua obsessão em patamares aceitáveis, toleráveis. Porque tem muita gente que dá mesmo vazão, explode, aí vaza o processo obsessivo, agride e depois se arrepende. E depois que a gente se torna espírita, não é fácil. A doutrina parece um aguilhão na consciência. Por isso que Paulo dizia: eu tenho um espinho nas carnes da alma. Nós, os espíritos, temos um espinheiro
nas plantas dos pés. Porque a gente torna-se espírita, quando se é espírita mesmo, e a doutrina passa a fazer mudanças tão intensas em nós, que nós temos que refrear a maneira de falar, de agir, de pensar, de atuar. Porque senão a nossa conduta entra em conflito conosco mesmo. Aí a gente passa a se equilibrar, vê a onda de pensamento perturbador chegar e faz um trabalho de asepsia terapêutico. Recorre à oração, que, na nossa opinião, na opinião de Manuel Filomeno de Miranda, em Tormentos da Obsessão, para mim hoje o maior especialista brasileiro em obsessão, Manuel Filomeno Batista de Miranda, que já escreveu 16 livros pela mediunidade de Valdo Pereira Franco. É o maior especialista. Ele então se refere em Tormentos da Obsessão, no capítulo 3, o poder da oração. Ainda desconhecemos o poder benfazejo da oração em favor de uma pessoa. Orar, colocar a mão sobre ela, pacificá-la, fazer a conexão com o alto e agradecer a bênção do Espiritismo em nossas vidas. O Espiritismo veio nos iluminar, o Espiritismo veio nos esclarecer, nos apontar caminhos novos e dissipar o véu da ignorância. Coloca claro, uma doutrina sem sacerdócio, sem papado, sem paróquia, sem terço, sem missa, sem sacerdote, sem remuneração, sem imagens, sem sacramento, nada. O Espiritismo não tem bengalas psicológicas, apenas convida o profitente a caminhar. Aponta o caminho e diz, caminhe. Sem cadeira de rodas, sem bengalas, sem muleta. Não há mais artifícios, pedrinha, objetos, patuá, trevo de 4 folhas, pedrinha mágica que o xamã me deu, como eu vejo muita gente com coisa no pescoço. Aí eu ganhei aqui de um fulano de tal, em tal país que fui visitar. E acredita mais no poder da coisa do que em si próprio. Nenhum objeto, nenhum, tem poder sobre os espíritos. O que tem poder sobre os espíritos é a autoridade moral de quem fala a eles. Objeto nenhum eles dão crédito, nenhum. Eles riem, conforme está lá no Livro dos Espíritos, no tema sobre exorcismo. Eles dão gargalhadas quando vê pessoas jogando qualquer tipo de objeto, erva, alho. Eu chegar numa casa cheia de alho para expulsar o quê? Só se for mosquito da dengue. Porque os espíritos continuam ali, com alho ou sem alho. Agora é um espírito alhado, acebolado, a milanesa, se quiser, porque ele não sai dali. Porque o cheiro do tempero não vai fazer o menor efeito sobre ele. Isso é de lucidez, de lógica. O Espiritismo vem propor, portanto, a prece. A prece ungida, que parte do coração em direção à divindade e diz: louvado seja, Senhor, na glória do lar celeste, pelos bens que nos trouxeste no Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, de espíritos reverentes, clamamos por teu amor. Pobres cegos que fugimos desta luz que nos elevas, nossa oração rasga as trevas, escuta-nos, Mestre, e vem. Retifica-nos o passo, nessa estrada corrigida, sustenta-nos a vida na força do eterno bem. Dai-nos, Senhor, tuas bênçãos, que nos consola, que nos levanta, que a tua doutrina santa vibre pura, viva em nós. Faze, Senhor, que nós todos, na caminhada incessante, cada dia, cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre-nos a pobreza, liberta nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre excelso da verdade, hoje e sempre em toda parte, ensina-nos a guardar-te no templo augusto e sacrossanto do próprio coração. Muito obrigado.
Você acompanhou a palestra A Obsessão e Suas Múltiplas Faces, com o expositor Marcel Mariano, da Bahia. Conferência ocorrida no dia 25 de agosto de 2014, em Uberlândia, no Centro Espírita Missão e Luz. Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada.